Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Maiara, ministro aulas de biossegurança e hoje nós vamos falar do conceito de biossegurança. Lá na nossa primeira aula eu falei para vocês o que significa biossegurança, né? Que bio é vida e segurança é o afastamento do perigo. Qual que é o nosso perigo? O nosso perigo é a doença. Então, biossegurança é o afastamento da doença, tá? Então, os princípios gerais da biossegurança é o conjunto de medidas de prevenção, minimização e a eliminação dos riscos, tá? Esses riscos não são apenas relacionados aos profissionais de saúde, mas sim todos aqueles que podem desenvolver e podem ser responsáveis por uma patologia, tá? Então, são todos eles que podem causar um dano ao meio ambiente e à saúde das pessoas. Para a gente falar sobre biossegurança, existem nos hospitais, em qualquer local que vocês forem trabalhar como técnicos de enfermagem, existem as áreas de conhecimento técnico e científico, ou seja, para você saber como eliminar e como prevenir algum tipo de patologia, você tem que ter o conhecimento teórico, você tem que ter o conhecimento científico, tá? E a sua aplicabilidade é diretamente proporcional ao envolvimento de todos esses atores, né? Exigindo também uma mudança da cultura. Os profissionais mais antigos, eles têm uma dificuldade enorme em realizar protocolos que são feitos pela CCIH, que é o controle de infecção hospitalar. Quais são esses protocolos? São protocolos simples, como lavagem das mãos, né? A utilização de luvas, descartar as luvas em locais apropriados, né? Existem pessoas que têm dificuldade em lavar as mãos, né? Por pressa de fazer acontecer logo o seu trabalho, que não usam luvas ao puncionar a veia de um paciente. Se você não utilizar a luva ao puncionar a veia de um paciente, o que acontece? Os patógenos que estão nas suas mãos, as infecções que estão nas suas mãos, vão entrar na veia desse paciente e pode causar uma inflamação nessa veia, né, causando a flebite. Então, por isso que é importante a gente saber sobre os protocolos de biossegurança e mudar a cultura daquele local. Ou seja, se você for trabalhar e o seu profissional, seu amigo profissional de saúde, ele não utilizar luvas, você deve explicar para ele a importância de utilizar as luvas, que ele vai estar se protegendo, vai estar protegendo o paciente também, né? E assim por diante. Então, esses processos de biossegurança, eles são baseados em conceitos, tá? Conceitos de contenção. Então, nós temos o conceito de contenção primário. Eu coloquei para vocês aqui a proteção da equipe de laboratório, né? A proteção de equipe laboratorial. Por exemplo, ela está mexendo ali com os patógenos, com sangue, ela está numa cabine, né? O copo de segurança também numa centrífuga e também os usos de EPI estão relacionados à contenção primária. Então, quando eu falar para vocês assim, contenção primária, vocês vão lembrar dos EPIs. O que são EPIs? Equipamentos de proteção individual. Os equipamentos de proteção individual são as luvas, são os jalecos, são os aventais, sapatos, os óculos, as máscaras, tá? Os óculos, protetor facial. Então, tudo isso está relacionado à contenção primária. O uso de vacina também, né, vai fornecer um elevado nível de proteção pessoal. Então, quando vocês forem trabalhar no hospital, quando vocês forem trabalhar na unidade de saúde, vocês vão ter que se proteger, vocês vão ter que ter a carteirinha de vacinação completa. Quando nós falamos em vacinação, a gente lembra só de bebê e recém-nascido, né? Mas não. Todos nós devemos nos vacinar. Até 60 anos a gente tem que ter a nossa carteirinha de vacinação. Então, a contenção secundária. Contenção secundária está relacionada à estrutura, né? A estrutura hospitalar, né? Com o projeto de instalações, como estão instalados, tá?
Por exemplo, é a pia de lavagem das mãos, é a autoclave numa central de material de esterilização, tá? Então, esse tipo é um tipo de contenção secundária. Então, contenção secundária é a proteção do meio externo, né? São uma combinação feita num projeto de instalações. É a estrutura do hospital, como por exemplo a pia de lavagem das mãos, como por exemplo também a autoclave, né? E nós vamos ver que o conjunto, né, a contenção primária junto com a contenção secundária, ela vai ocorrer de uma forma gradual e espontânea. O hospital tem que ter uma estrutura para poder atender esse paciente e nós também, como os profissionais de saúde, temos que ter uma estrutura para poder lidar com esse paciente. Eu coloquei aqui para vocês uma precaução de aerosol. Por exemplo, um paciente que ele tem tuberculose, ele tem que ficar em um quarto privativo. O quarto privativo está relacionado à contenção secundária. Por quê? Porque ele é uma estrutura, né? Então, o quarto privativo, contenção secundária, e as máscaras é uma contenção primária, tá? Então, a lavagem das mãos também está relacionada à contenção secundária, por quê? Porque precisa de uma pia para a gente poder lavar as mãos, tá? Ou seja, a contenção primária e a secundária, elas vão caminhar juntas. Quando eu digo para vocês do binômio saúde e doença, eu estou me relacionando às instalações, às boas práticas, aos agentes biológicos e à qualificação dos profissionais. Eu coloquei uma mulher pensando aqui, porque como é difícil a gente mudar uma cultura de uma pessoa mais antiga, né? E como que é importante vocês que estão chegando agora ter essa visão, né, e passar para eles a importância dessa mudança, tá? Então, apesar de muitos profissionais considerarem a biossegurança como normas que dificultam a execução do trabalho, ela é essencial para que não ocorra uma contaminação, tá? Então, para que você não pegue alguma contaminação daquele paciente, é essencial que você siga as normas, que você siga os protocolos, tá? O não cumprimento dessas normas pode acarretar em problemas, né, como eu disse para vocês, em transmissão de doenças. Uma das principais normas de biossegurança que são simples é a lavagem das mãos. Os 5 momentos para a higienização das mãos são antes de tocar o paciente, antes de realizar um procedimento, antes da exposição de riscos, após tocar o paciente e após tocar as superfícies próximas do paciente. Outras formas de contaminações são os jalecos, né? Então, é importante vocês utilizarem os jalecos apenas dentro dos hospitais ou dentro das clínicas, das unidades onde vocês forem trabalhar. Por quê? Porque os jalecos, eles transmitem vários patógenos, vários micro-organismos, tá? Então, se vocês estão com os jalecos, o aconselhável é não abraçar ninguém, tá? O aconselhável é você não pegar em nenhum bebê, porque você pode estar transmitindo esses micro-organismos, tá? E eu coloquei para vocês aqui as luvas também. As luvas, elas não excluem a lavagem das mãos, ou seja, você utilizou uma luva para pegar num paciente, na hora que você for descartar essa luva, que você vai descartar no lixo contaminado, você tem que lavar as mãos. E se você for pegar num paciente e tocar em outro paciente, você pode transmitir a doença, né? Fazendo uma transmissão cruzada dentro do hospital. Ou seja, utilizou a luva com o paciente, descarta, lava as mãos e utiliza outra luva para o outro paciente. Eu coloquei para vocês a Lei 8.626, de 18 de novembro de 2009, né, onde os jalecos estão proibidos nas ruas. Então, pode causar uma advertência e até uma multa, tá? Então, essa lei, ela foi sancionada agora em 2009,
tá? Na cidade do Rio de Janeiro. Coloquei aqui para você valorizar, né, o local do seu trabalho, tá? Porque você valorizando o local do seu trabalho, você não vai fazer com que a cultura fique difícil de mudar, tá? Então, a prevenção de acidente ao eliminar atitudes negativas e mau hábitos como excesso de confiança. Aquela pessoa que ela tem muita confiança, ela acha que nada vai acontecer com ela, né? Então, não ter excesso de confiança, arrogância, teimosia, preguiça, descuido, impaciência, tudo isso não pode existir para um técnico de enfermagem, tá? Então, se você tem algumas desses tópicos aqui, você tem que trabalhar, tá? Porque você, como técnico de enfermagem, você não pode ter esses tipos de hábitos, tá? Acidentes com materiais biológicos. Então, geralmente envolve ferimentos com agulhas, tá? Então, quando acontecer algum acidente desse, vocês vão lavar o local, vão chamar o enfermeiro responsável. Existe o termo de consentimento informado que vocês vão dar para o paciente, vocês também vão assinar, tá? E aí vai ser colhido os exames laboratoriais para ver se o paciente tem hepatite B, hepatite C, se ele tem HIV, tá? Para identificar se foi transmitido para vocês. Se o paciente tiver o HIV, vocês já vão iniciar a medicação, tá? O protocolo de exposição de profilaxia, ele é feito nas 2 primeiras horas até as 72 horas. Então, se o paciente já tem o HIV, deu até 72 horas, vocês vão na unidade básica de saúde e já vão começar a tomar o retroviral. Por isso, a importância de utilizar os protocolos básicos, de utilizar as luvas, né, e tentar não se contaminar. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu aguardo vocês nas próximas aulas. Até mais!